Boa noite. Então chegou a segunda-feira, nós estamos aqui mais um dia para falar do Senhor, nos preparar para servir ao Senhor com alegria e com excelência. E eu sei que aqui tem se formado uma equipe excelente a serviço do Reino. Nós estamos no mesmo propósito, nós estamos embaixo daquele que nos ensina e nos faz cada dia melhores para a glória do Senhor. Hoje é a nossa sexta aula, então nós temos ainda 2 segundas-feiras para nos encontrar e eu creio que nós ainda teremos surpresas e teremos muito a fazer e muito a aprender e muito a compartilhar uns com os outros. Feche seus olhos, vamos orar, coloque a sua mãozinha no coração, olhinhos fechados. Papai do céu, obrigada, Senhor, por essa segunda-feira. Obrigada porque estamos aqui, ó Pai, para te ouvir, para aprender, para decidir, Senhor, depois de tudo que temos visto e ouvido, como, Senhor, será a nossa caminhada. Senhor, nós entendemos aonde nós estamos. Sabemos, ó Pai, que o nosso alvo é o reino, o nosso alvo é levar as crianças a Cristo, é estar, Senhor, ao pé da cruz, aprendendo ali com o Senhor e sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade nas nossas vidas e aceitar quando a Tua vontade não é a nossa. Abençoa-nos, Senhor, para sermos servos fiéis, para sermos filhos obedientes, para sermos líderes, Senhor, de nós mesmos antes de tentar sermos líderes de outros. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? O tema da nossa aula hoje é um tema que foi muito falado na convenção. Eu gostei demais de tudo que foi explicado. Eu não pude acompanhar na íntegra, mas eu acompanhei a convenção. E nós temos muitos filhos, muitos que são assim realmente compromissados com a obra do Senhor e com os nossos pequenos. E eu vi o quanto o Senhor tem nos abençoado. A riqueza de conteúdo, a riqueza nas explicações, o quanto o Senhor tem espalhado servos, né, por esse mundo para fazer a obra dele e com excelência. Eu fiquei impactada com tudo que eu ouvi, com tudo que eu vi. E uma coisa eu achei incrível. Cada pessoa da convenção, cada um dos preletores tem um ministério e é voltado para um ministério. E todos nós ali fomos nos encaixando, né? Porque nós somos parte de um corpo, não importa de norte a sul, leste a oeste, somos um corpo. E eu vi o trabalhar do Senhor nesse corpo. Se você puder, pega essas aulas, olha os vídeos, entra lá no grupo do Cantinho do Evangelismo, acompanha a página pelo Facebook, vale a pena. É um conteúdo riquíssimo. São 2 grupos que eu te aconselho a estar e a não sair deles. É o EBID, o Ensino Bíblico Dinâmico, né? Infantil Dinâmico, e o Cantinho do Evangelismo. São os 2 que eu tenho visto assim, que todo mundo tá lá, não tem, sabe, não tem não é fechado, sabe? Você pode achar alguns tios e tias lá que talvez você não conheça. É rico, vale a pena. E o EBID é o da tia Neide, né, que também tem um conteúdo riquíssimo, que vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo aqui. Então o nosso tema hoje é: siga os princípios, como ser um bom professor. Esse tema parece muito simples, né? Parece: tia, é fácil ser um bom professor, basta que eu me dedique, basta que eu faça um planejamento, basta que eu ore, basta eu ter compromisso com a minha escala. Não basta. Não basta. Para você ser um bom professor, não é estar professor. Quando você está lá na sua igreja, às vezes você não é, mas você está no lugar de um professor. Às vezes você está na sala. Às vezes você está ministrando, mas isso não quer dizer que você seja, né? E
nós temos trabalhado nesses dias para não estar, mas para ser, para que isso venha na essência do seu ser mesmo, que seja tão verdade na sua vida que você não consiga ver e entender e fazer e falar de mais nada. E antes de eu começar no tópico aqui, eu quero compartilhar com vocês algo sobre ser e as decisões que a gente tem que tomar quando o Senhor nos chama para ser. Nós não entendemos a forma, muitas vezes, que o Senhor trabalha, não entendemos muitas vezes alguns entretantos, né, que se passam, mas eu te digo que o Senhor nunca erra. E se está acontecendo algo que não tem sido exatamente como você gostaria que fosse, não questione, obedeça. Obedeça, porque vale a pena obedecer ao Senhor. Eu quero que você, agora que você já conhece o Senhor, que se você participou de todas as aulas de quem é Deus e como é o Espírito Santo, quem é Jesus, você sabe o Deus que você serve. É impossível passar por aquelas aulas e sair de lá da mesma maneira. E você entende que hoje, independente das circunstâncias, independente do que seja, Deus é o poderoso, Deus tem o comando, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Então, às vezes você pensa que alguém está sendo injusto, mas aquela pessoa só faz o que faz com a permissão de Deus. Porque acredite, se for preciso, Deus tira ela do seu caminho, se não estiver dentro do propósito dele. Então fique tranquila, confie no Senhor a ponto de olhar e se o rio correr para cima ou correr para baixo, tanto faz. Se alguém no louvor da sua igreja começar a cantar "Atirei o pau no gato", você vai estar tão cheio da unção de Deus que você vai dar glória e falar em línguas e sentir a presença do Senhor quando alguém cantar "Atirei o pau no gato". Esses dias eu estava na Zumba e eu fui me alegrando e fui dando glória a Deus porque eu estava ali, porque eu estava, sabe, saudável, porque eu não estava me sentindo mal, eu conseguia estar ali e eu fiquei tão feliz e eu senti a presença do Senhor de tal maneira que quando a gente foi bater palma, assim, quando acaba a música, quase que eu solto um glória a Deus enorme, assim, e era meu primeiro ou segundo dia naquele lugar, então eu fiquei assim, Senhor, é verdade, não importa o que está lá, o que estão fazendo, importa, você está tão envolvido, você está tão centrado naquilo que o Senhor tem feito na sua vida, que em tudo você consegue glorificar o Senhor. Isso é ser, não é estar. Você é filho de Deus, você é escolhido de Deus para estar onde você está. E quando você é escolhido de Deus para uma missão ou um propósito e você estar no ser escolhido e obedecer esse ser, você precisa tomar decisões e fazer escolhas. Essa semana eu fui convidada para ministrar e era um evento assim, relativamente grande e eu fiquei toda empolgada e eu queria aceitar o convite e eu já falei com meu marido, ele não podia ir, a irmã falou, não, eu te busco, eu mando Uber e eu virei sabe, aquilo fervia dentro de mim, que eu queria ir. Só que o convite foi feito em cima da hora. E meu marido, ele tem sido usado por Deus para me frear muitas vezes. E eu naquela empolgação, e ele falou não. E eu fiquei brava na hora, assim, né? Falei, nossa, mas por que não? Fiquei chateada. E depois, na hora que eu fui orar, o Senhor falou comigo, como? Você está pregando uma coisa e agora você quer atropelar todo o seu trabalho para fazer uma coisa só porque você quer fazer. E meu marido falou uma coisa que eu fiquei triste na hora, porque ele falou assim, amor, entenda, você hoje não trabalha mais com crianças. Irmãos, aquilo foi como se ele tivesse me dado, nossa, não sei nem explicar, uma notícia muito ruim. E eu fui orar na madrugada e falei com Deus, falei, Senhor, mas como eu não trabalho com crianças, se tudo que eu faço, o propósito é as crianças, o propósito é alcançar o coração das crianças. O meu trabalho com mulheres, com mãe, com organização é para que essas crianças vejam Jesus na vida das mães, porque uma mãe centrada, uma mãe equilibrada, uma mãe feliz, ela tem mais alegria em louvar o Senhor, mais facilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E o Senhor falou comigo,
que cada um de nós, cada um dos pregadores ali da convenção, estamos sendo levados para determinada área. Então tem a tia Ellen, que trabalha com inclusão, tem a tia Vanessa, né, que trabalha com evangelismo principalmente, tem o palhaço Fio-Fio, tem o tio Wellington, e Deus foi me mostrando assim o trabalhar dele nas nossas vidas. E eu chorei, falei, Senhor, mas eu queria tanto. E o Senhor disse que querer é desobedecer muitas vezes. E como nós falamos, nós temos que tomar decisões. E essas decisões nem sempre são as que nós queremos, mas que são as que vão nos levar a cumprir o propósito e a missão. E realmente, acabou que passou o final de semana, eu organizando as coisas para agosto, que agora já abre, né, o link para as pessoas entrarem no Eu e Minha Casa Organizada. E o grupo exige muito de mim, né? Eu tenho feito um trabalho particular também que tem exigido bastante de mim. Eu tenho estudado, nós começamos a fazer inteligência emocional e tudo exige muito estudo, muita leitura, muita dedicação para chegar aonde eu imagino que eu quero chegar. Então, quando você sonha, você tem que imaginar onde você quer chegar. E agora nós vamos entrar aqui. Princípios. Você sabe quais são os princípios da palavra de Deus para o seu ministério? Você tem clareza dos princípios de Deus para você? Lá no cantinho do evangelismo eu falei sobre 1 Coríntios 7, que diz: o casado, aliás, o solteiro, preocupe-se em cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor. Mas o casado, preocupe-se em cuidar das coisas do mundo e como agradar ao Senhor. E eu já vi algumas pregações a esse respeito e nada chegava próximo ao que eu tenho ministrado. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, como isso é difícil para a igreja. Quantas vezes quando você tem que falar um não, você acha até que você está em pecado, que você não está agradando ao Senhor. Mas muitas vezes é necessário dizer não para obedecer. E nessa lição dos princípios, nós aprendemos já que nós temos que nos conhecer, que nós temos que planejar, o que nós temos que fazer e como fazer. Nós aprendemos que é preciso um investimento de tempo e é um investimento real de tempo. Não é você pensar em fazer, pensar que pode fazer, mas é ter diligência na administração do seu tempo. Hoje, para que eu pudesse fazer o que eu fiz, eu não fiz nada na minha casa. Então, se eu não terminar o que eu me propus a fazer, eu perdi o meu tempo. Então, essa dedicação é necessária, esse investimento é necessário, essa clareza é necessária. Porque amanhã é outro dia, amanhã eu tenho outras coisas para fazer e eu não posso deixar a minha casa. Como vocês têm acompanhado, né, todas as aulas, inclusive as que nós pregamos lá na convenção, nós temos princípios a serem seguidos, não só a nossa vontade. E quando você fala, como que eu vou ser um bom professor? Como que eu vou conseguir ser um bom professor? Ser um bom professor não é ser um bom palestrante. Qualquer pessoa que sabe ler e escrever sabe contar uma história. Ela pode não ser tão eloquente, outra pode fazer mais caras e bocas, outra pode conseguir fazer vozes, outra basta colocar uma peruca que já vira um personagem. Então, ler e escrever, você sobe lá e faz uma palestra, você sobe lá e fala algo. Porém, ser um bom professor não é falar. Ser um bom professor, além de ser, ele tem que viver, ele tem que entender o que ele está pregando. Então, o primeiro princípio dos 6 princípios que nós vamos falar hoje é: ensine a verdade e não somente fale a respeito dela. Uau! Como assim? Você pode contar uma verdade, você pode contar sobre um personagem, mas você tem que saber
o que é essa verdade, explicar essa verdade. Existem textos, existem histórias que você tem ali várias verdades bíblicas. Quando você fala da parábola dos irmãos, que você vê lá, né, do filho pródigo, que os irmãos receberam a sua herança, que o mais novo saiu, que o mais velho ficou, você tem várias verdades para serem replicadas. Você pode falar do amor do pai, é uma verdade. Você pode falar da ingratidão do filho mais novo, e você pode falar da irresponsabilidade, do arrependimento. Cada uma dessas é uma verdade dentro desse texto. A ingratidão é uma verdade dentro do texto. A irresponsabilidade é uma verdade dentro do texto. O arrependimento é uma verdade dentro do texto. A certeza de ter um pai é uma verdade dentro do texto. Você pode falar do filho mais velho que ficou bravo, que teve ali uma reação muito ruim em relação ao irmão mais novo. Ele ficou com inveja, ele ficou aborrecido, ele ficou bravo. Isso é uma verdade. E quando você fala sobre o irmão mais velho, você lembra do que tem acontecido na nossa igreja, nas igrejas. Porque quem tem ficado bravo quando os irmãos que estão ali no mundo entram, são os próprios irmãos mais velhos que ficaram na casa do Senhor. As pessoas não estão tendo tolerância com o erro do outro, as pessoas não estão acolhendo essas pessoas como elas deveriam ser acolhidas, como o pai acolhe. Então, isso é uma verdade. Quando você fala que o irmão não aceitou o outro irmão, nós estamos vivendo isso com uma certa frequência dentro das igrejas. E as crianças sabem disso. Então, isso é uma verdade. Quando você fala dos irmãos que não estão tendo tolerância com os irmãos, sabe por que o seu filho não tem tido gosto de ir para a igreja e assim que ele puder ele não vai mais? Porque ele vê o que você está passando. Ele vê você chorar, ele vê você triste, tentando fazer a obra de Deus e não conseguindo, e sendo muitas vezes humilhado, e sendo muitas vezes jogado fora, e sendo muitas vezes pisoteado. E seu filho está vendo isso. Ele está vendo irmãos maltratando irmãos. Ele está vendo irmãos que estão ali no mesmo exército, mas são soldados que matam soldados do mesmo exército. E seu filho está vendo isso. E quando ele te vê chorando, ele te vê triste, ele te vê nessa luta, você acha que ele sente o quê? Eu não quero ir para um lugar desse. Então, ser um bom professor é ensinar a verdade bíblica e não apenas falar dela. É contar a verdade verdadeira. Quando você fala... Uma vez eu fui pregar sobre Davi e eu falei que Davi cortou a cabeça do gigante e falaram para mim que eu não podia falar isso. E eu tenho uma birra disso, você não podia falar isso, você não podia falar aquilo. Tá escrito. E aí eu falei assim, por que eu não podia falar isso? Não, minha irmã, é muita violência. Eu olhei assim e falei, você já viu o jogo do Minecraft? Que é o joguinho que estava na moda na época, nessa salinha, né, nessa turma. Inclusive a minha filha joga muito. Jogava, agora ela tá em outra moda. E aí eu falei, você já viu o Minecraft? Isso não é um terço da violência que tem no Minecraft. Então, as pessoas estão poupando as crianças da verdade absoluta. Então as crianças ficam como? Elas pensam, fazem ali na cabecinha delas uma verdade e ali está sendo camuflado e elas simplesmente misturam aquilo como as verdades que elas escutam, como as histórias que elas escutam na escola, como as fábulas, como outras coisas qualquer que elas tenham escutado por aí. Por quê? Porque a verdade tem que ser explicada na íntegra, ali preto no branco. A palavra do professor tem que ser sim, sim, não, não. É pecado? Não, não é pecado. Pode? Não, não pode. Talvez em certas circunstâncias não existe situação que você possa fazer assim, depende. Pecado é pecado e pronto. E peso que algumas pessoas estão colocando e pensando que é pecado, também é pecado porque elas estão colocando um peso que Jesus já levou sobre si na cruz. Mas isso é assunto para outra história. Segundo princípio, simplifique a verdade e não complique.
O que é simplificar a verdade? Quando você vai fazer o seu planejamento, que você está ali ministrando a verdade para as crianças, você tem que entender uma única verdade dentro daquela história. É muito mais sensato você explicar uma verdade, trabalhar uma verdade por vez, do que você falar todas as verdades que você encontrar naquele texto e a criança sair de lá sem entender nada, ou pelo menos sem descer para o coração, sem enraizar uma verdade no coraçãozinho dela. Então escolha dentro do seu texto, na hora do seu planejamento, ore para saber qual verdade deve ser falada naquele momento para aquelas crianças. Não tente programar isso. Ouça a voz do Espírito, porque só ele sabe o que aquela criança, o que aquelas crianças precisam ouvir naquele dia. Não tente manipular a verdade que você deve explicar. Às vezes o texto que você recebeu ali, o material que você recebeu, tem várias verdades inseridas nela. Não tem problema se você ficar naquele texto 1 mês, 2, e até que você explane todas as verdades que estão contidas nele. O que não pode é você fazer com a força do próprio braço, com o seu entendimento. Simplifique a sua história, escolha ali, movido pelo Espírito Santo, uma verdade e conte essa verdade com palavras simples, de forma que ela entenda e possa ter uma aplicação. Concentre-se em uma verdade e não tente ensinar as demais. Isso também entra na concentração. Quando você está ali falando de várias verdades, a criança está ouvindo e aquilo vai passando. Agora, quando você se concentra em uma verdade, ela vai sair dali sabendo que aquilo não é relativo, aquilo é absolutamente verdade. Então, primeiro princípio, explicação. Segundo princípio, simplificação. Terceiro princípio, concentração. E o quarto princípio é ilustre a verdade para que as crianças possam vê-la, ou seja, ilustração. O que é a ilustração? É um recurso visual rico. Um recurso visual rico não é um recurso visual caro, mas é algo que elas possam visualizar aquilo que você está falando. Aquilo que elas possam... Quando você conta uma história, se a criança já está acostumada com você, ela vai entrando na história. Mas se você passar, por exemplo, um desenho daquela história, depois você conta com as suas palavras, aquela imagem ficou na mente delas. Você pode, se você não concordar com a história que está passando no desenho, se você achar que ela não é verdadeiramente autêntica em relação à palavra, você pode passar as imagens sem som e você contar a história. Você pode fazer cartazes e contar a história. Você pode fazer N coisas e contar a história. Mas tenha sempre uma ilustração do que você está falando. Seja em cores, seja em figuras, seja em visuais, seja em slides. Mas use uma ilustração para que ela possa ver essa imagem. Então, primeiro princípio, explicação. Segundo princípio, simplificação. Terceiro princípio, concentração. Quarto princípio, ilustração. Sexto princípio, repita a verdade para as crianças a lembrem. A repetição é uma das coisas que não é só das crianças, é do ser humano. Quanto mais você ouve algo, quanto mais você fala algo, quanto mais você faz algo, melhor você fica naquilo. Então você vê que propagandas entram na mente da gente. As pessoas que são mais velhas, ainda, se eu falar do Bamerindos, algumas lembram a música, as que são da minha idade. Se eu falar algumas outras situações, algumas outras coisas, ainda vão lembrar da música. Agora eu vou numa que, se vocês se lembrarem, anota aí pra mim. Quem lembra da musiquinha de uma bala soft? Gente, aquilo era o fim do mundo. Mas passava tanto, que eu tenho 46 anos e eu sei cantar a musiquinha. Então, pensem nisso, a repetição é de extrema importância. Às vezes o professor fica enjoado de determinada música, fica enjoado de determinado tema, mas é na repetição que você vai conseguir incutir a verdade no coração da criança e ele começar a raciocinar sobre aquilo. Então, a quinta
O quinto princípio é a repetição. O sexto princípio, aplique a verdade para que as crianças possam saber qual é o resultado. Ou seja, a aplicação pessoal. Então, quando você vai falar de obediência, ela tem que ter uma aplicação pessoal. Porque quando você conta uma história, ela te ouve, ela pode até gostar da história, mas ela vai pensar, o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho com isso? Isso aconteceu lá com eles, isso não tem nada a ver comigo hoje. Então você tem que sempre, no seu plano, entender que se você é um bom professor, você tem esses 6 princípios na sua aula. Então os 6 princípios são explicação, simplificação, concentração, ilustração, repetição e aplicação. Não existe melhor maneira de você planejar a sua aula se você não conseguir identificar esses princípios no seu momento ali de ministrar. Ele tem uma ordem lógica para acontecer? Não, sabe por quê? Porque quando você está lá, você recebeu o seu material, você leu o seu texto, você está lá no seu momento secreto com Deus, no seu momento silencioso com Deus, o Senhor vai te contando os princípios que Ele quer, a verdade que Ele quer dentro daquele texto, o que você precisa saber. E antes de levantar do seu momento com Deus, veja qual é a aplicação pessoal para a sua vida. Muitos professores, a gente vê que eles se aproveitam da hora da história para poder passar um sermão nas crianças, principalmente quando são juniores ou um pouquinho maiores. E não é isso. Não é isso. Você não pode aproveitar esse momento para passar sermão nas crianças. Você tem que, primeiro, se colocar no lugar de filho, entender, simplificar. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão benigno. Ele sempre fala com você como um sussurro. Ele sempre vai falar com você e vai te dizer por quê. Sempre. Mas desde que você não dobre o seu joelho, depois levante correndo e vá fazer outra coisa. Algumas pessoas falam assim, você não tem que orar até que Deus te ouça, você tem que orar até que você ouça Deus falar. Antes disso, você não pode levantar. Por isso que é tão importante que você seja diligente no seu planejamento, na sua preparação, no seu tempo, na sua dedicação. E muito mais importante do que estar professor é você ser professor. Você tem que estar lá, mas você tem que, sabe, aquilo tem que estar enraizado na sua mente, tem que descer para o seu coração e você realmente fazer aquilo que você sabe que é uma das verdades da palavra de Deus, que é ser filho, ser obediente, ser diligente. Então, ser um bom professor depende de tudo que nós falamos até agora nas aulas anteriores. Marjorie, por quê? Olha o que nós já falamos, olha o que nós já comentamos. Nós dividimos o nosso tempo em 24 horas. Nós fizemos um levantamento de que em esfera nós estamos vivendo, se na esfera da importância, da circunstância ou da urgência. Nós já vimos o nosso nível de maturidade, nós já avaliamos muito do que é os nossos conceitos e depois nós fomos entender que nós precisamos crescer na palavra e no conhecimento e fomos fazer o Instituto Bíblico. Algumas pessoas falam para mim assim, eu não consegui entrar, eu não consegui fazer, eu não consegui ouvir, eu não consegui. Enquanto a pessoa fala eu não consigo, ela vai continuar no mesmo lugar. Mas quando você sabe aonde você está, você sabe que você precisa ser um bom professor, você vai conseguir ser injetado por essa palavra. Uma outra coisa que aconteceu ontem, eu perdi o sono e eu levantei e não dava para mim trabalhar, não dava para mim acender a luz aqui no meu cantinho. E eu fui orar e falar com Deus, peguei meu celular e o Senhor falou para mim, saia de tudo isso. Mais uma vez eu tive que fazer uma escolha. Para mim ser uma boa professora, para mim ser uma boa personal, como eu estou sendo e trabalhando para ser, eu não posso estar inserida em tantas coisas na internet, em tanta distração. Então a minha esfera
tinha dado circunstancial. E isso não é bom para quem tem um objetivo. Para quem sabe onde está e para quem sabe onde quer chegar, você tem que estar na esfera da importância. E eu fui, né, me desculpei, saí de alguns grupos. Quando eu fui contar, eu saí de 32 grupos. Isso é muita distração. Porque eu não sou uma pessoa ativa em todos esses grupos. Eu não sou relevante em todos esses grupos. Mas em todos eles tinha algo que eu gostava, alguém que eu gostava, alguém que era importante para mim. E não deixaram de ser importante para mim. Mas agora, qual é o seu nível de importância? O que está na sua esfera de importância? Porque você pode sim continuar na esfera da circunstância e da urgência e agradar todo mundo, mas nós já vimos sobre as esferas, nós já fizemos aquele teste, nós já fizemos a nossa esfera de 24 horas e você precisa entender o que você tem que fazer. Você precisa ser diligente. Algumas pessoas falam assim, não tem problema não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E o amanhã chega. E quando chega, é uma decepção, é uma frustração, é uma tristeza, é uma angústia, é uma cobrança. E não é assim que nós vamos servir ao Senhor. Como que você vai falar da verdade de Deus? Como que você vai viver essa verdade a ponto de você explicar para elas algo que o Espírito Santo toque no coração delas se você está na esfera da circunstância ou da urgência? Se você está entrando em todos os grupos, fazendo todos os cursos, lendo todos os livros, acompanhando todos os áudios, e eu digo mais, e ela estando nesses grupos comigo, nós conversamos e ela me disse o seguinte, Marjorie, eu fico pelo menos o dia inteiro olhando meu celular e vendo o que todo mundo está fazendo, e olhando as festas, e olhando as IBFs, e ela também não está no ministério agora, e eu falei para ela, e o que você está fazendo? Não, eu estou olhando, eu estou aprendendo. Então agora para você, existem pessoas que carregam um livro dentro da bolsa meses, mas nunca abriram para ler ele, ou pelo menos começaram e não terminaram. Existem pessoas que estão em vários cursos e vários grupos, mas todo o tempo que ela tem é para ligar para os professores, mandar mensagem para os professores e dizer eu não consigo, não tenho tempo. Algumas pessoas estão fazendo tanta coisa, que não estão fazendo nada. Isso é estar na esfera da circunstância. Algumas pessoas estão indo para a igreja de segunda a segunda, mas nem lá estão fazendo algo. Ela tem tanta informação, tanta coisa, que está minando o tempo, que está minando a criatividade. E isso está minando o ser um bom professor. Está minando o ser obediente, o ser diligente. Quando eu falo ser, eu quero que você imagine um ser em negrito, todo em letra maiúscula. Então, seja um bom professor. Você só é um bom professor se você realmente escolher onde está investindo o seu tempo, se você realmente escolher em que esfera você está vivendo. E agora, eu quero que você reflita sobre isso. E a atividade dessa semana vai ser uma atividade bem simples mesmo. Não precisa fazer novos visuais, pode aproveitar o visual que a irmã Neide passou, pode ficar à vontade. Se você conseguir fazer só com... Se você conseguir fazer só com os visuais que ela passou, melhor ainda. Então eu quero que você monte para mim uma verdade. Eu quero que você conte uma história para mim. Você pode me entregar, essa é para entregar, tá? Até até domingo. Você pode me entregar até domingo. E eu quero que ele tenha os 6 princípios que foram abordados hoje. Eu não consigo. Não sei, peça ajuda. Pode até fazer em grupo, se vocês quiserem.
mas eu quero uma história e eu quero esses 6 princípios inseridos nessa história. Amém? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Essa aula está sendo gravada, mas eu já vou entrar ao vivo já. E aí nós conversamos melhor. Eu quero que você pense, eu quero que você ore, eu quero que você sinta no seu coração cada um desses princípios. E eu quero que você pense na sua vida, se você é ou se você está. Ser e estar é importante. Você não tem como mudar a sua configuração se você não sabe se você é ou se você não é, se você está, se você não está. Então eu quero essa explicação também lá no grupo. Combinado? Então, um beijinho no coração. Foi uma bênção estar com você. Eu senti falta do chat, mas hoje eu achei melhor fazer assim porque a imagem fica melhor. E feche seus olhos, vamos orar. Assistam as aulas anteriores se vocês acharem que precisa, né, para fazer esse novo exercício, essa nova atividade. Nós estamos caminhando para o fim, né? A aula 7 e a aula 8 vai ser bem tranquila também. E eu espero em Deus que essa semana seja uma semana de grandes reflexões na sua vida. Por isso eu te aconselho a ouvir as aulas anteriores novamente e pensar antes de fazer essa atividade do ser e estar. Combinado? Papai do céu, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, porque nós ouvimos as verdades que o Senhor tinha para nos falar hoje. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de escolher te servir. Nós temos a oportunidade de escolher ser filhos. Nós temos a oportunidade de escolher obedecer. E nós temos também, Senhor, a oportunidade de sentar ao pé de Jesus e ouvir as suas histórias e sentir, ó Pai, ali o seu amor e sentir a sua mão. Pai, obrigada. Obrigada por cada uma dessas oportunidades. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ensina-nos, Senhor, enquanto dormimos. E que nós possamos verdadeiramente, Pai, crescer no Senhor e estar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém?